se engane, querida. Fala, galerinha do meu canal. Menina, meu cabelo tá um desastre, né? Eu não tive tempo de falar com minha cabeleireira, na verdade. Tem que falar com minha cabeleireira pra ela dar um grau aqui. Vala, mulher, eu tô vestindo a roupa errada. Vocês acreditam que foi eu que fiz esses cortes, né? Eu vou treinar agora, nem eu sei mais. Ai, eu tô botando na mão do lado errado. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês vão... Meu Deus, vocês vão ver esse vídeo. Acertei o vídeo, mas ainda não acertei a camisa. Vale, mulher, tá faltando todinho aqui. Então, aqui, esse braço aqui. Gente, hoje é domingo. Ai, ai. Parei hoje em casa, vocês acreditam? Hoje eu não quero sair com meu boy. Hoje eu não quero fazer nada, vocês acreditam? Hoje eu quero ficar só em casa, curtindo meus bons e maravilhosos drinks. Casa tá uma bagunça, eu vou passar uma vassoura mais tarde, não agora. Tá? Eu vou só preparar, eu já preparei meu almoço. Fazia tempo que eu não vim aqui, né, conversar com vocês. Né? Ah, mas o que tu vai fazer pra comer? Aquilo de sempre. Não sei pra que eu fui botar, ó, cebola, só pra queimar. Meninas, então, qual o motivo do vídeo hoje? Ai, mulher, porque eu fazia tempo que eu não aparecia aqui pra vocês, né? Às vezes quando não tem tempo de fazer vídeo. É muito puxado, mulher. Às vezes quando eu não tô com boy, eu tô andando na rua. Quando eu não tô andando na rua, eu tô no serviço. Quando eu não tô no serviço, eu tô com uma falta de coragem e assim vai. Eu comprei, eu vou almoçar o que todo mundo já sabe, né? Coxa sobre coxa. Ai. A mulher, quando eu tô em casa, é assim. Mas não é que eu coma todo dia, mas parece que praticamente eu faço mais isso aqui pra vocês aqui no canal, né? Aqui, mas eu não quero falar sobre comida, não. Eu quero falar um pouco do meu passado, da minha vida. Bicha, eu quero falar um pouco, sabe, de que... de umas coisas que me atormentam até hoje, vocês acreditam? Que menina, é porque eu não tenho nada pra gravar aí, pra não deixar vocês sem conteúdos. Vocês já estão cansada de me ver só com o boy. Aí que bicho, eu vou contar pra vocês aqui, eu tive um sonho. Na verdade, de vez em quando eu tenho um sonho assim, sabe por quê? Eu vou fazer um macarrãozinho aqui básico enquanto eu converso com vocês. Ai, bicha, porque eu não quero sair agora pra rua pra gravar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam mais de vídeo na rua, né? Mas até a hora que me dá uma coragem também, de vez em quando vem chuva, aí me falta coragem, mas eu queria hoje gravar pra vocês. Vou postar esse e depois eu vou gravar um lá no canal pra vocês, tá? Então, mano, eu quero falar do meu passado pra vocês. Algumas coisas que ainda me atormentam. Tipo... a minha convivência, a minha história com meu pai, né? Vocês sabem que eu tenho alguns traumas do passado. Não é bom a gente falar de família, mas tem coisas assim que eu quero falar pra vocês, porque às vezes muitas pessoas estão vivendo muitas pessoas já viveram isso e também possam estar vivendo tudo, né? Mas assim, não é querendo assim falar mal do meu pai, como eu tava dizendo pra minha mãe, porque às vezes, né, às vezes minha mãe briga muito com ele, fala do passado dele. E antes eu não entendia o porquê que meu pai era tão bravo com a gente, comigo. Eu não entendia porquê que ele era um pai tão maldoso e nunca foi um pai assim tão presente. Porque agora, vocês olhando essa situação dele, deixa eu parar de muita frescura, ó. Gente, isso é estilo de uma blogueira aparecer nas redes sociais dessa... Vocês me conheceram assim, vocês vão morrer me vendo assim. Aí, mana, o que que acontece?
Ah, o menino da minha moto. Droga, pera ainda. Falta já já. Pois é, continuando, que o pessoal da moto chegou, que eles foram lavar minha moto, aí chegaram agora. Eu não sei mais o que eu tava falando, né? Eu tava falando do meu pai. Aí, mano, o que acontece? Vocês sabem, né, que eu tenho alguns traumas assim. Às vezes eu eu carrego alguns traumas assim, sabe? Assim, tipo sonho, pesadelo. Como hoje, né? Hoje eu acordei. Porque assim, eu me lembro muito dos maus tratos que pai tinha comigo quando eu assumi que eu era gay pra ele, né? Vocês sabem que eu já contei aí pra vocês, se vocês forem lá nos vídeos antigos, tem, né? Eu falando que ele nunca aceitou minha homossexualidade, porque eu declarei, né? Mas assim, bicha! Agora é pra rir, mas eu fico pensando, engraçado, né? Ele não queria que eu assumisse, sendo que ele vivia jogando todo dia na minha cara e o pessoal também na minha cara. Eu nunca entendi isso, vocês acreditam? Não queria que eu assumisse que eu era gay. Meu pai não queria que eu assumisse que eu era gay, mas todo dia dizia que eu era um viado. E que se eu fosse um viado, ele ia me botar de casa pra fora. Que se eu fosse uma gay, ele não queria essa gay delicado, que gay era isso, era aquilo assado. E dizia que os amigos viviam dizendo que porque quem infernizava a minha vida todinha, assim, com a minha união com meu pai, eram os amigos dele, que diziam, tu tem um filho viado, tu tem um filho gay, tu tem filho assim, assim, assado, entendeu? E eu nunca tive assim, eu sempre tive meus 4, 5, 10 jeitos, porque eu acho que não tem só 3 jeitos, eu tenho vários jeitos. Tô brincando. Então, mana, eles foram culpados, né? Tipo, eles o quê? Os meus irmãos também, que viviam perseguindo minha vida também. Mano, eu só sei que eu sempre trazia assim eu sempre assim, às vezes, de vez em quando, não é sempre que eu sonho, né, brigando com o pai, assim, principalmente na questão, assim, dos maus tratos também que ele tinha com minha mãe, as brigas que ele tinha com minha mãe. Eu presenciava tudo, né, porque eu era filho. Antes da minha outra irmã mais nova nascer, eu era o mais velho, ou o mais novo, eu era o caçula, né? Então eu era muito apegado com minha mãe, né? Eu era muito apegado. Às vezes eu via a forma que ele queria agredir a ela, a forma que ele brigava com ela. Aquelas coisas, a forma que eu fragava, às vezes ele brigando, ele querendo bater nela, batia nela. Batia assim, empurrava. Ele não chegava a deixar marcas e nem ferir ela, graças a Deus. Mas meu pai, ele sempre humilhou minha mãe verbalmente, né? E ameaçava também, eu via. Teve muitos momentos assim ruins. E aquilo ali eu vinha trazendo aquilo pra mim, né? Eu trazia aquelas atitudes, aquelas agressões. Aí o tempo se passou, hoje a gente vê pai daquele jeito, um velho, frágil, mas vocês não queriam ver a mocidade do meu pai quando ele era jovem, quando ele tinha uma faixa dos 30, 40, 50 anos. Minha filha, eu não sei nem como o pai nunca matou um da gente, porque ele era muito carrasco. O pai era carrasco, mulher. Se chegasse com alguma confusão da rua, ele não ia lá saber por que era, não. Ele corrigia a gente, né? Ele não queria saber se a gente tava certo ou tava errado. Só sei que a pizza tava prometida. A gibara tava prometida. Eu nunca contei pra vocês, ou eu já contei, não sei se eu já contei pra vocês um trauma que eu tinha, que eu carrego muito. Na verdade, eu tinha trauma do meu pai. Eu tinha raiva. Hoje não, né? Hoje, graças a Deus, eu me libertei disso. O perdoei. Mas, sempre, às vezes, nos sonhos, eu ainda vivo esses momentos. Eu tenho esse sonho. Ontem eu sonhei com ele, né? A gente brigando. Isso é quando eu vi ele novo, a juventude dele. Cadê o Sal? Tô fazendo comida aqui, conversando e fazendo comida aqui pra vocês. Eu me lembro aí, esses sonhos, esses pesadelos que eu tenho com o pai ainda, não é dele jovem não, né? Ou dele agora velho. Esses traumas, esses sonhos vêm,
Eu vejo ele quando ele era novo, né? Eu vejo ele direitinho. Inclusive, ele entrou, eu sonhei que ele tinha entrado dentro do quarto, brigando comigo. E gente, ele pegou uma faca. Ai, foi horrível. E partiu pra cima de mim. Eu fiquei sem pra onde correr, né? Sem pra onde correr. E assim, gente, pai, quando hoje você vê assim, vocês pensam, você é coitado, velho e tal, mas, menina, pai tem um passado, principalmente com a gente, né? Ele era muito. Eu me lembro que pai batia na minha irmã batia na cara da minha irmã, e ele batia na cara do meu irmão mais velho, né? Eu me lembro. Tá falando mal do teu pai? Não, tô apenas falando algumas coisas que lá do passado aconteceram. Que hoje, se vocês perguntarem pra ele, ele disse que não era assim e tal, né? Ele não. Porque assim, a pior coisa a gente ter. Sim, mas eu não quero nem estar assim, culpando ele por isso. É porque hoje eu entendo, né, que pai ele não teve uma boa criação. A criação de pai foi uma. Ele não teve mãe, ele não teve pai, ele foi criado pelo. A minha mãe conta que a mãe dele torturava ele, maltratava ele, né? Judiava com ele. E pai era o filho rejeitado da família. E ele teve como eu disse, ele teve muita sorte de passar por tudo isso e ainda encontrar a senhora que até hoje a senhora vive algemada, eu digo mesmo. Mãe ainda vive algemada a submissa a pai. Ela vive submissa. Ela diz que porque ela não consegue, ela quer se libertar dele, mas ela não consegue. Ela tem uma pena, ela tem um cuidado. Por mais de tudo que ele fez com ela, de tudo. E até hoje, se vocês perguntarem, ele não reconhece tudo que mãe faz e fez por ele. Ele não reconhece. Felizmente, né, os pais, porque meu pai ainda é um pai, é pai antigo, né? Esses pais antigos, a gente sabe como é que, né? E até hoje a gente conhece muitas famílias que vivem essa situação, não é porque, Raimundo Furaca, não, minha família é assim. Meu pai até hoje ainda é ingrato com minha mãe, não agradece tudo, não agradece nada que ela faz, ela ainda cuida dele, ela tem medo dele morrer, ela tem medo dele se engasgar, menina, até o prato, a comida ainda tem medo das ameaças dele, né? Tipo, isso assim, sabe? Eu não vou tocar aqui no assunto. E, gente, eu digo mesmo pra vocês, eu vinha trazendo aquilo, às vezes eu tenho sonhos, pesadelos, que essas brigas dele, porque eu era uma criança, eu via tudo, né? E eu já teve tempo de eu acordar aqui desesperado, dele ter feito alguma coisa assim, de eu sonhar dele fazendo, tirando a vida da minha mãe, brigando com meus irmãos. Eu tenho tudo isso ainda na minha mente, sabe? Por mais que eu sei que hoje em dia ele não faz mais isso, ele não é mais assim, mas isso ainda carrega. E ontem à noite não foi diferente, tive esse sonho, tive esse pesadelo, eu tenho uma fava aqui pra fazer. Ai, mulher, foi babado, viu? Muito babado. A pior coisa é a gente trazer traumas da infância. Parece que não acaba. Aquilo ali não acaba. A gente ainda vive esses momentos. Eu me lembro que eu tinha, acho que uns 12, 10, 11 anos. Eu me lembro por conta do namorado, que hoje é marido da minha irmã, meu pai deu só na cara dela, da minha irmã. Ele cobriu, porque ela não queria casar com esse homem, com ele, né? Com o marido dela. Ela não queria. Só que ele obrigou, porque meu pai era daquele tempo que namorou, casou. Né? Namorou, casou. Aí, como eu me lembro, aí foi uma briga, aí ele entrou dentro do quarto, menina. Eu só vi minha irmã pulando por cima da gente. E sendo que naquele tempo a gente era uma casa humilde, de barro e tudo. Ela correndo, gritando, e mãe sempre protegendo a gente. Porque mãe conhecia a ira do meu pai, né? A gente sabe que ele quando ele se zangava,
Ele não queria bater, não, ele queria machucar. E naquele tempo não existia conceito tutelar, não existia as leis que tem hoje, né? Naquele tempo os pais. E era assim, como minha mãe disse que era assim que a mãe dele fazia. Disse que batia tanto nele, que ele. No outro dia eles tinham que passar sal nas costas dele. De tanto que. E a mãe dele era daquelas também que pisava no pescoço. Ele disse que era uma negona mesmo. Uma negona malvada, braba. Que batia tanto nele, e ela tinha um ódio de pai por ser filho do mesmo pai, eu acho, ou porque pai também aprontava, pai não era gente quando era novo. Quando minha mãe se lembra de tudinho, incrível, ela se lembra do passado todo. Às vezes eu até falo pra ela, ai, no segundo semestre atrás seu passado pra cá. Ela se lembra de tudo, gente, de tudo. E ela disse que meu pai sofria, que essa mãe dele não gostava dele. Eu acho que é por isso que meu pai, ele não gosta de tocar no assunto da mãe dele, quando a gente pergunta assim, porque a gente, também assim, às vezes as pessoas dizem, porque tu não é muito carinhoso com teu pai, porque pai, ele não soube, né? Ele não soube retribuir isso com a gente. Pai nunca foi um pai presente, nunca foi um pai de dizer assim, meu filho leva a gente no hospital. Por ele, a gente adoecia, morria. Graças a Deus, minha mãe lutou pra abandonar a gente por conta dele. Lutou muito, né? A bichinha, coitada. A gente viu o tanto que ela sofreu na mão de pai. Ela lutou. Aí eu sempre, quando ela largava ele, eu sempre ia atrás, eu não deixava ela ir sozinha. Eu me lembro. Aí depois ele ia atrás, né? Ela se refugiava na casa dos irmãos. Ele ia atrás. Ele fazia, acontecia, mas depois ele se arrependia e ia. E ele via a gente sem os meus irmãos, né? Que os outros que ficavam menor. Sabia que uma mãe é importante, né? Uma mãe. Aí minha mãe também sofria muito. Só que ela não tinha outra opção, né? Vivia humilhada por ele. E nós todos pequenos, nós não podíamos defender ela. Hoje, porque que hoje ele não faz o que ele fazia antigamente com ela, né? Às vezes, quando a gente vê que ele tá brigando com ela, minha mãe tem um trauma, vou contar pra vocês, abertamente. Eu sei que família, parente, tudo acompanha aqui. A minha mãe tem um trauma do meu pai até hoje, que ela não consegue ficar sozinha dentro de casa, até hoje com ele. Até hoje, ela não consegue ficar sozinha. A gente tem que, quando a gente sai, a gente tem que deixar ele com ela, com alguém em casa. Ninguém, os meus sobrinhos tem que ficar, se sair alguém de casa, um dos sobrinhos tem que ficar. É tipo assim, querendo deixar uma testemunha, o porquê eu não sei, mas até hoje a minha mãe não consegue ficar sozinha com ele dentro de casa. E é isso, gente, eu preparei aqui meu almoço. Conversei, desabafei hoje. Na verdade, isso aqui foi até um desabafo, né? Vou preparar um ovinho também, que eu gosto de estar comendo hoje no almoço. Vai ser aqui em casa, não quis ir. Amanhã, segundou. Por isso que a bicha tá mal. Diz que eu tô fazendo uma dieta. A dieta da gata. Comer. Né? Segundou. Ia preparar meu macarrão. Pois é, mulher, às vezes é isso, né? Eu pensei que isso nunca ia acabar, vocês acreditam? Essas humilhações que meu pai tinha comigo. Sim, quando eu assumi que eu era gay, bicha, isso parece que eu tinha, vou baixar aqui pra não ficar respirando, eu não gosto. Parece que eu tinha assinado minha sentença, sabe? Foi inferno total. As piadas, as humilhações. Hoje eu fico olhando essas gays de novinha, já se declaram gays, e os pais aprovam e tá tudo certo. Na minha época, querida. Na minha época. As gays reclamam da vida que tem hoje, assumidíssimas. Hoje eu vejo umas gays de novinha. Mulher. Eu digo, no meu tempo, vocês iam parecer, querida. Eita, meninas, aqui não tem água pra lavar o macarrão. No meu tempo, não. Até meus amigos eu tinha que me esconder do meu...
eu tinha que me esconder dos meus amigos pra eles não descobrirem que eu era gay. Quando meus amigos descobriram quando eu me assumi, porque eu disse que eu ia assumir primeiro com meus pais, seja lá o que ia acontecer, e depois eu ia a público. Meus amigos héteros se afastaram tudinho de mim, mas também tudo me comiam. Ai! Não queriam andar comigo, mas queriam me comer escondidos. É babado, meu filho. É isso, povo. Por hoje é só. Só pra gravar um videozinho de desabafo aí pra vocês. Preparando aqui meu almoço, pra vocês não ficarem sem conteúdos. Ai, não vou comer na frente de vocês não. Beijo, acho que eu já conversei demais. Tchau, fui.